A primavera está a chegar e com ela novos ritmos de leitura. Leia artigos de opinião e receba acesso antecipado a todos os episódios de Podcast Plus. Acompanhe a atualidade ao minuto. Assine hoje o Observador com até 58% de desconto e habilite-se a ganhar uma tote bag e um voucher da Livraria Almedina. Tudo em observador.pt. As notícias com Matilde Malva Sabino. Os enfermeiros estão em greve esta sexta-feira, acusam o Ministério da Saúde de adiar decisões sobre matérias importantes, o que impede a progressão na carreira. A greve foi convocada pelo Sindicato dos Enfermeiros Portugueses e decorre nos turnos da manhã e da tarde. O sindicato alega que o Ministério da Saúde assumiu o compromisso de fazer o levantamento de todas as situações que decorrem da contabilização dos pontos até ao final de fevereiro, mas não cumpriu a promessa. Este sistema de pontos é usado para determinar as progressões laborais, atualizar os salários e reconhecer o tempo de serviço. Os enfermeiros falam em discriminação relativamente a outros grupos profissionais. A Federação Nacional dos Professores vai entregar esta sexta-feira milhares de postais a Luís Montenegro a exigir a valorização da carreira docente e mais investimento na educação. A iniciativa vai começar às 10h30 da manhã no Jardim da Estrela, em Lisboa, com um cordão humano que vai seguir até à residência oficial do Primeiro-Ministro. Os postais foram recolhidos entre 19 de fevereiro e 4 de março, durante a Caravana Nacional Somos Professores e Damos Rosto ao Futuro, que percorreu o país para alertar para os problemas da profissão. Em entrevista à Rádio Observador, o secretário-geral da FENPROF, José Costa, deixou um alerta. A falta de professores está a alastrar-se a todo o país. Este é um problema que começou por estar muito centralizado aqui em Lisboa, também no Algarve, portanto, eram as zonas, enfim, onde o problema há cerca de um ano era mais visível, mas neste momento é um problema, e percebemos claramente, é um problema que percorre todo o país, é um problema que já existe, é um problema que se vai alastrando a todos os distritos do país, no Porto, em Leiria. No interior os problemas são outros, os problemas ali têm a ver com o envelhecimento do corpo docente também. Depois, evidentemente, que há problemas muito específicos, mas o problema da falta de pessoas é um problema que, de facto, é um problema transversal a todo o país, e isso foi visível na caravana. José Costa aponta para a necessidade de serem adotadas medidas estruturais que tornem a profissão docente atrativa e garantam o futuro da escola pública. Os autarcas afetados pelo fecho de urgências obstétricas pediram uma reunião com os partidos no Parlamento. Estes presidentes de Câmara reuniram-se esta quinta-feira e contestam a concentração destas urgências regionais em Almada e Loures. Fernando Paulo Ferreira, autarca de Vila Franca de Xira, diz que o próximo passo é expor a situação na Assembleia da República, mas antes foi preciso analisar a decisão. Fizemos, por isso, um diagnóstico quer do território da margem sul, quer do território da margem norte, e combinámos, depois de conversar uns com os outros, pedir agora uma reunião em conjunto com os grupos parlamentares na Assembleia da República. É uma forma também de sensibilizarmos todos os partidos para as consequências negativas que esta decisão tem junto da população, nomeadamente da população que fica mais afastada das futuras urgências ditas regionais. Para Fernando Paulo Ferreira, a distância traz problemas às pessoas e garante que médicos e enfermeiros estão empenhados em conseguir a reabertura dos serviços em Vila Franca de Xira. O autarca do Barreiro, Frederico Rosa, sublinha que as soluções a curto prazo são boas, mas podem não ser suficientes. Há um problema efetivo de curto prazo e real, como já aqui foi dito e foi reconhecido desde sempre. O problema é que a estas medidas de curto prazo vão-se somando o tempo e não se soma nenhuma medida estrutural que inverta o processo. Há um problema imediato e que nós estamos, obviamente, ao lado de soluções para resolver o problema imediato. Mas pugnamos por uma, resposta estrutural que, a prazo, possa inverter esta situação. Frederico Rosa diz que os autarcas de ambas as margens do Tejo partem para as reuniões com os grupos parlamentares unidos na defesa de uma solução estrutural que não passe por encerramento de serviços de proximidade. Na reunião desta quinta-feira participaram também os autarcas de Arruda dos Vinhos, Alenquer, Moita, Montijo e Seixal.
Os deputados discutiram esta quinta-feira as alterações que o PSD, Chega e CDS querem fazer ao regime de autodeterminação de género e mudança de sexo. A esquerda e a Iniciativa Liberal mostram-se contra. A votação está marcada para esta sexta-feira na Assembleia da República, mas, Miguel Gato, os partidos deixaram já esta quinta-feira posições muito claras sobre o tema. Toda a direita, com exceção da Iniciativa Liberal, está de acordo em regredir no direito à autodeterminação de género. O PSD propõe a revogação da legislação de 2018, ou seja, que passa a ser obrigatória a validação médica para a mudança de nome e sexo no cartão de cidadão. Uma proposta assim descrita pela deputada social-democrata Andréa Neto. Uma proposta assente na responsabilidade e no equilíbrio. O Chega quer proibir cirurgias de mudança de sexo a menores de idade e a deputada Madalena Cordeiro pede que se deixe as crianças em paz. Bloqueadores hormonais que estão a ser administrados não em nome do superior interesse da criança, mas em nome de uma ideologia assassina. Na mesma linha, o CDS defende a proibição de bloqueadores da puberdade a menores de 18 anos e Paulo Núncio não é brando nas palavras. É uma das maiores violências contra as crianças praticadas atualmente em Portugal. À esquerda, ideias contrastantes, a começar pela deputada do PS, Isabel Moreira. Deram o protesto do Colégio de Sexologia da Ordem dos Médicos, senhores deputados, ou falaram diretamente com a administração de Trump? O Bloco de Esquerda defende o reforço da atual legislação e Fábio Figueiredo faz um apelo às bancadas da direita. Deixem as pessoas trans viver em paz. São cidadãos como qualquer um de nós. E Filipa Pinto, deputada do LIVRE, deixa uma pergunta à bancada social-democrata. Se sentem confortáveis por ficarem de novo do lado errado da história. PCP e PAN também se opõem aos projetos de PSD, CDS e Chega. O debate terminou com representantes de associações transgénero a levantarem-se das galerias no discurso de Rita Matias, que encerrou o ponto da Ordem dos Trabalhos. O jornalista Miguel Gato, que esteve no Parlamento a acompanhar o debate desta quinta-feira, a bancada parlamentar do PSD impôs disciplina de voto aos deputados. A Igreja já começou a telefonar às vítimas que não são elegíveis para receber a compensação financeira por casos de abuso, notícia confirmada pelo Observador, que obteve informações junto de fontes da Conferência Episcopal Portuguesa. Os contactos são feitos antes da notificação oficial por escrito, que inclui a decisão, o valor atribuído se aplicável e a respectiva justificação. O mecanismo foi lançado pelos bispos portugueses em abril de 2024 e recebeu 95 pedidos até ao final do ano passado. 84 já foram considerados válidos e analisados. Não se sabe ainda quantos processos foram rejeitados. Os valores das compensações financeiras já foram definidos, mas muitas vítimas ainda não sabem quanto vão receber. Portugal não vai perder nem devolver qualquer verba do Plano de Recuperação e Resiliência por causa dos atrasos provocados pelas tempestades deste ano, anúncio feito pelo Primeiro-Ministro esta noite no final do Conselho Europeu em Bruxelas. Luís Montenegro explica que apresentou aos líderes europeus um filme ilustrativo dos danos causados pelo mau tempo e sublinha que muitos ainda não tinham percebido a verdadeira dimensão dos estragos. O Primeiro-Ministro diz que sai de Bruxelas com a garantia de que vai haver disponibilidade total da Comissão Europeia para encontrar mecanismos que permitam salvar os projetos afetados. Saímos daqui, portanto, com a garantia de que entre o Governo de Portugal e a equipa da Presidente da Comissão Europeia será encontrada uma forma de acautelar que Portugal não vai perder nem devolver nenhuma verba que tenha a ver com estes projetos que só não vão ser concluídos neste período, porque é manifestamente impossível, dada a forma como foram afetados por um motivo de força maior. A competitividade do setor da energia foi o tema principal deste Conselho. Luís Montenegro afirma estar convicto de que Portugal tem dado um contributo excepcional para a transição energética da União Europeia. Nós somos um dos países que tem hoje maior capacidade produtiva em termos de energias renováveis. Isso significa que nós, de uma assentada, conseguimos ter mais autonomia e, portanto, dar também à Europa maior independência naquilo que é a fonte de energia para a nossa sociedade. Declarações do Primeiro-Ministro aqui num registro da SIC Notícias. Luís Montenegro destaca a necessidade de reforçar a rede elétrica interna para que mais tarde Portugal possa ter capacidade exportadora e fornecer energia para outros países do centro da Europa.
Paulo Rangel conversou com o ministro dos Negócios Estrangeiros de Israel sobre a operação militar no Líbano contra o Hezbollah. É o governante israelita que apresenta na rede social X os detalhes sobre esta conversa com o ministro português dos Negócios Estrangeiros. Gideon Sahar diz que detalhou o sofrimento dos cidadãos israelitas ao longo das últimas semanas de milhares de mísseis e ataques com drones que têm vindo tanto do Irão como da fronteira a norte. Benjamin Netanyahu admite a possibilidade de uma componente terrestre na guerra entre os Estados Unidos e Israel contra o Irão, enquanto Donald Trump sugere que não tem planos para enviar tropas para o terreno. O primeiro-ministro de Israel deu esta quinta-feira uma conferência de imprensa em Jerusalém. Benjamin Netanyahu diz que não seria possível derrubar o regime iraniano apenas com ataques aéreos e destaca o papel que o povo iraniano pode ter nesta missão. Não se quer substituir um ayatollah por outro. Não se quer substituir Hitler por Himmler. Por isso, penso que a questão é, vão ser criadas as condições para tal mudança? Acho que ainda é demasiado cedo para o dizer. Em última análise, como disse, cabe ao povo iraniano demonstrar isso, escolher o momento certo e estar à altura. Benjamin Netanyahu esclarece que os objetivos da ofensiva no Irão passam por eliminar a ameaça nuclear e de mísseis balísticos e criar as condições para os iranianos traçarem o próprio destino. Sobre o bloqueio do Estreito de Hormuz, caminho onde passa 20% do petróleo global, afirma que é preciso pensar em alternativas. Penso que o que é preciso fazer é criar rotas alternativas, em vez de passar pelos pontos do Estreito de Hormuz e de Bab al-Mandab. Para garantir o fluxo de petróleo, basta ter oleodutos a seguir para o oeste, através da Península Arábica, até Israel, até aos nossos portos do Mediterrâneo. Assim, eliminamos os pontos de estrangulamento para sempre. Isso é definitivamente possível. Ao longo da conferência de imprensa, Benjamin Netanyahu não poupou os elogios a Donald Trump. Diz que o presidente norte-americano tem uma liderança visionária. No desporto, o Futebol Clube do Porto venceu esta noite o Stuttgart por 2-0 e carimbou a passagem para os quartos de final da Liga Europa. Os azuis e brancos já traziam uma vantagem de um gol da primeira mão. Esta quinta-feira os dragões venceram a equipa alemã por 2-0, com um gol de William Gomes aos 21 minutos e outro de Victor Frodolt já na segunda parte aos 71. No final do jogo, Francesco Farioli quis dizer que o Porto foi a melhor equipa e mereceu a passagem. Se olharmos para os dois jogos, acho que nós merecemos. Claro que hoje foi muito complicado. Eles entraram muito fortes, mas acho que conseguimos defender muito bem. Concedemos alguns remates, mas a maioria fora da área. Na primeira parte não tivemos tanta posse, mas tivemos as maiores e mais claras oportunidades. Francesco Farioli no fim da partida. Do outro lado, o Tiago Tomás, internacional português a jogar no Stuttgart, acredita que o Porto é um sério candidato a vencer a competição. Tanto nós como o Porto somos equipas que conseguem fazer frente a qualquer outra da competição. O Porto avançando acho que pode ser um dos vencedores, pode ser uma das equipas que pode vencer a competição, mas também há muita qualidade do outro lado, mas acho que sim, acho que podem ir longe. Palavras de Tiago Tomás, internacional português a jogar no Stuttgart depois da derrota frente ao Porto. Foi notícia de fecho deste jornal. A informação regressa às 3h30. Até já.